Existe uma prisão mais insidiosa que as grades de ferro, uma cela construída não por paredes, mas pelas expectativas alheias. Muitos homens, inconscientemente, vivem nela, reféns de uma necessidade perpétua de aprovação. Eles buscam aplausos, reconhecimento, um aceno externo que valide sua própria existência. Mas essa busca incessante tem um custo. Ela drena sua vitalidade, corrói sua autoridade e o torna vulnerável a todo tipo de manipulação. A verdadeira força, a verdadeira soberania, não reside na aclamação popular, mas na inabalável fortaleza do seu próprio ser. Este não é um vídeo sobre como ser popular, mas sobre como ser inquebrável. É sobre a libertação da sua própria mente. Se você se sente incomodado, então essa mensagem é para você. É hora de desmascarar o inimigo que reside dentro de você. Desde a infância, somos condicionados a buscar a aprovação. Primeiro dos pais, depois dos professores, dos amigos, da sociedade. Seja um bom menino, tire boas notas, siga as regras. Essa narrativa, embora bem intencionada, planta uma semente perigosa, de que nosso valor é determinado por olhares externos. Crescemos e essa semente floresce em uma necessidade compulsiva de agradar, de se encaixar, de ser o curtido. Mas a popularidade é uma moeda volátil, um castelo de areia construído sobre a opinião instável da massa. Maquiavel nos ensinou que a reputação é vital, sim, mas não a reputação de ser um bonzinho. A reputação de ser poderoso, astuto e autossuficiente é o que realmente importa. A aprovação é uma droga, oferece um prazer momentâneo, mas rouba sua autonomia a longo prazo. É um vício que te impede de ver sua própria força inata. Maquiavel, em sua crueza genial, distinguiu entre ser amado e ser temido. Ele concluiu que ser temido, ou melhor, respeitado por sua força e astúcia, é muito mais seguro do que ser amado, pois o amor é volúvel, enquanto o respeito pode ser mantido pela virtude. Buscar aprovação é buscar ser amado, ser o bom sujeito. Mas quando você é apenas o bom sujeito, você é facilmente descartável. Sua reputação não deve depender da opinião flutuante das massas, mas da consistência de suas ações e da inabalável força de seu caráter. A popularidade é um disfarce, um véu que esconde sua verdadeira vulnerabilidade. A verdadeira reputação é construída sobre a rocha da sua integridade e do seu poder autêntico, não sobre os sussurros passageiros dos outros. Este é um princípio que muitos ignoram, para seu próprio detrimento. Carl Jung nos alertou sobre a sombra, o aspecto da personalidade que é reprimido, negado e projetado nos outros. A busca por aprovação muitas vezes nasce de uma sombra não integrada, da carência, a insegurança, o medo de não ser o suficiente. Em vez de confrontar essas partes de nós mesmos, tentamos compensá-las buscando validação externa. Projetamos nossa necessidade de amor e aceitação nos outros, esperando que eles preencham o vazio que só nós podemos preencher. A sombra da carência se manifesta como uma sede insaciável por elogios. Enquanto você não trouxer essa sombra à luz, ela continuará a controlar suas ações, te forçando a agradar e a se conformar, impedindo sua individuação, seu caminho para se tornar um ser completo e autêntico. A verdade desconfortável é que a maioria das pessoas que buscam aprovação, na verdade, não se aprovam. Nietzsche, com sua marreta filosófica, demoliria essa busca por aprovação. Para ele, a imoralidade do rebanho é a moralidade dos fracos, daqueles que não têm a coragem de forjar seus próprios valores e, portanto, se submetem aos valores ditados pela maioria. Buscar aprovação é renunciar à sua própria vontade de potência, à sua capacidade de se autossuperar e de criar seu próprio significado. É ser um cordeiro em vez de um leão. O homem que busca aprovação se torna um eco, nunca uma voz original. Ele vive pela reação dos outros, não pela sua própria ação. Nietzsche nos instiga a nos tornarmos Ubermens, o super-homem, não no sentido de superioridade sobre os outros, mas de superioridade sobre si mesmo, sobre suas próprias fraquezas e instintos mais baixos, incluindo a necessidade de validação externa. Rejeite o caminho fácil da conformidade e abrace o perigoso, mais glorioso, caminho da autocriação. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos ensinam a construir uma fortaleza inexpugnável dentro de nós mesmos, a fortaleza da mente. Marco Aurélio nos lembra que somos o que nossos pensamentos fazem de nós.
Sêneca e Epicteto reforçam que a única coisa verdadeiramente sob nosso controle são nossas percepções e nossas reações. A opinião alheia está fora do seu círculo de controle. É um vento que passa. Preocupar-se com ela é dar aos outros o poder de ditar sua paz interior, de roubar sua serenidade. O homem que busca aprovação vive com as portas da sua fortaleza abertas, convidando qualquer um a entrar e causar tumulto. O homem sábio, no entanto, guarda suas portas, cultivando um jardim interno de virtude e razão, onde a opinião externa não tem poder. A indiferença estoica não é apatia, mas uma estratégia de autoproteção, um reconhecimento lúcido de onde reside o verdadeiro poder. Agora, vamos aos 7 sinais brutais de que você, sem perceber, está buscando aprovação e sabotando seu próprio poder. O primeiro sinal é a necessidade compulsiva de ser visto e ouvido. Você se sente compelido a sempre ter uma opinião, a intervir em conversas, mesmo quando não tem nada substancial a adicionar. Você se esforça para ser o centro das atenções, seja contando histórias exageradas, fazendo piadas incessantes ou dominando o debate. Silenciar-se, simplesmente observar e ouvir, parece uma fraqueza ou uma perda de oportunidade para brilhar. Você teme a irrelevância mais do que tudo. Mas o verdadeiro poder reside na contenção, na capacidade de escolher quando e como se manifestar. O homem que fala menos, mas com mais peso, é o homem que detém a atenção e o respeito. O homem que preenche o silêncio com ruído, busca preencher um vazio interno. Este é o primeiro passo para o autoengano. O segundo sinal é o medo paralisante da crítica. Você evita tomar decisões arriscadas, expressar opiniões impopulares ou iniciar novos projetos porque o mero pensamento de ser julgado negativamente o congela. Você se preocupa mais com o que eles vão dizer do que com o que você realmente quer fazer. Isso se manifesta como procrastinação crônica, perfeccionismo excessivo ou uma tendência a se esconder. A crítica, quando construtiva, é um presente. Quando destrutiva, é apenas ruído, uma projeção da insegurança alheia. O homem que busca aprovação vê cada crítica como um ataque pessoal à sua essência, não como um feedback sobre uma ação. Ele se recusa a arriscar o fracasso porque o fracasso pode trazer desaprovação. Mas sem risco, não há crescimento. Sem desaprovação, não há caráter forjado. Este medo o mantém pequeno, contido, e eternamente aquém de seu potencial. O terceiro sinal é a tendência de mudar de opinião e comportamento para agradar aos outros. Você se torna um camaleão social, adaptando suas crenças e até mesmo sua personalidade ao ambiente em que se encontra, apenas para evitar confrontos ou para garantir aceitação. Você diz uma coisa para um grupo e outra para outro, vivendo uma vida de falsidades e inconsistências. Sua espinha dorsal moral se dobra, sua voz interior se cala. Você não tem uma base sólida de valores próprios, mas sim um conjunto de máscaras que troca conforme a conveniência. Isso não é adaptabilidade, é covardia. Maquiavel desprezaria tal fraqueza, pois um líder que não possui convicção é incapaz de inspirar lealdade ou de manter o poder. A autenticidade é a rocha sobre a qual se constrói a verdadeira autoridade. Sem ela, você é apenas um fantoche, manipulado pelos fios da opinião alheia. Esse é o caminho para a irrelevância. O quarto sinal é a superreatividade e a desaprovação. Quando alguém discorda de você, critica suas escolhas ou simplesmente não demonstra entusiasmo por suas ideias, você reage com uma intensidade desproporcional. Isso pode se manifestar como raiva, frustração, tristeza profunda ou uma necessidade imediata de se defender e justificar. Você leva tudo para o lado pessoal. Sua paz interior é facilmente abalada por um olhar, uma palavra ou um comentário casual. Essa fragilidade emocional é um convite aberto para manipuladores, que rapidamente aprendem seus pontos fracos e os exploram. Os estoicos nos ensinam a manter a equanimidade diante dos eventos externos, reconhecendo que a única coisa que realmente nos afeta é nossa interpretação deles. A desaprovação alheia não pode ferir você, a menos que você a autorize a fazê-lo. Cultivar a indiferença a essas reações não é frieza, mas autodefesa estratégica. É a base da sua invulnerabilidade. Se você se irrita facilmente, está na zona de perigo.
O quinto sinal é asterisco busca constante por elogios e validação verbal asterisco. Você pesca elogios, compartilha conquistas de forma excessiva esperando reconhecimento, ou se sente subvalorizado se seu esforço não é imediatamente aplaudido. Você precisa que os outros confirmem seu valor, pois não o encontra em si mesmo. Isso se manifesta como uma necessidade de autoafirmação constante, postagens intermináveis nas redes sociais sobre suas vitórias ou uma tendência a se gabar. Maquiavel entenderia que um líder não deve implorar por louvor, mas inspirar respeito através de suas ações e resultados. O elogio sincero é bem-vindo, mas a dependência dele é uma corrente. O homem que se elogia a si mesmo silenciosamente, através de sua disciplina e seus resultados, não precisa da validação externa. Ele sabe seu valor, independentemente do coro. A verdadeira força está na sua capacidade de se motivar e se validar internamente. Você é um poço profundo, não um espelho que apenas reflete. O sexto sinal é asterisco dificuldade em dizer não asterisco. Você se sobrecarrega com compromissos, favores e responsabilidades que não deseja assumir, apenas para evitar a desaprovação ou o desapontamento alheio. Sua agenda está cheia de obrigações impostas, não de escolhas deliberadas. Você teme ser visto como egoísta, insensível ou pouco colaborativo. O sim fácil se torna um não para si mesmo, para seus objetivos, para seu tempo e para sua energia. Suas fronteiras pessoais são porosas, e as pessoas percebem isso, explorando sua boa vontade. Um homem de poder sabe proteger seu tempo e sua energia, pois são seus recursos mais valiosos. Dizer não a pedidos alheios é dizer sim aos seus próprios propósitos. É um ato de autodefesa e autodomínio, não de egoísmo. Maquiavel diria que a indisponibilidade gera respeito e valor. A disponibilidade constante gera expectativa e desvalor. Não seja um recurso gratuito. Seja caro. O sétimo e último sinal é asterisco postura de vítima ou a vitimização para atenção asterisco. Você tende a se apresentar como o sofredor, o injustiçado, buscando piedade e simpatia como uma forma de validação e atenção. Você usa suas dificuldades ou problemas para atrair o foco para si, criando uma narrativa de desamparo que, inconscientemente, manipula os outros a oferecerem cuidado e apoio. Essa é uma tática insidiosa, pois mascara a busca por aprovação sob o véu da fragilidade. O homem que se vitimiza abdica de sua agência, de sua capacidade de resolver seus próprios problemas, em troca de atenção. Ele se torna dependente emocionalmente, e sua reputação, em vez de ser de força, passa a ser de fragilidade. Nietzsche veria isso como a mais baixa das moralidades, a moralidade do ressentimento disfarçado. A verdadeira força está em enfrentar suas adversidades com coragem, em vez de explorá-las para conseguir atenção. Seja um lobo solitário, não um cordeiro ferido. Você reconheceu os sinais. Agora, como destruir essa fraqueza que te amarra? O primeiro passo é o reconhecimento brutal. A busca por aprovação não é uma qualidade inofensiva, é um câncer que corrói sua autonomia e seu poder. É uma mentira que você conta a si mesmo para evitar a difícil tarefa de se tornar plenamente você. O problema não é que os outros não te aprovam, mas que você não se aprova. Essa carência interna, essa insegurança profunda, é o verdadeiro inimigo. Pare de culpar o mundo pelas suas reações. A responsabilidade é sua. Comece a ver a desaprovação não como um ataque, mas como uma oportunidade. Uma oportunidade para testar a força de suas convicções, para lapidar seu caráter, para provar a si mesmo que seu valor não está à venda. Esta é uma jornada de dentro para fora, um desafio de introspecção e coragem. O que você fará com essa verdade? Continuará sendo um fantoche ou se tornará o mestre do seu próprio destino? Maquiavel nos ensina a virtude, a capacidade de ser eficaz em qualquer circunstância, de ser astuto e adaptável. Parte dessa virtude é indiferença estratégica à opinião alheia. Não é apatia, nem arrogância, mas um foco implacável em seus próprios objetivos e princípios. Os grandes líderes não pedem permissão e eles agem. Eles não buscam popularidade, mas respeito, muitas vezes através de ações que podem ser impopulares no curto prazo, mas necessárias no longo.
Aprenda a observar a opinião alheia como um observador distante, um estrategista que analisa o campo de batalha sem se deixar levar pelas emoções das tropas. Sua energia é finita. Não a desperdice tentando agradar a todos. Gaste-a construindo seu império, sua mente, seu corpo, sua reputação inabalável. O homem que é verdadeiramente indiferente ao que pensam dele é o homem que se torna uma força imparável, porque ele não pode ser contido por fofocas, críticas ou desaprovação. Ele é inquebrável. Ele é Maquiavel em ação. Jung nos convida a individuação o processo de se tornar uma unidade indivisível, um ser autêntico. Isso implica integrar sua sombra, aceitar e até abraçar as partes de você que foram rejeitadas ou consideradas mais pelo coletivo. No contexto da aprovação, isso significa aceitar que você não será amado por todos. Você será criticado, talvez até odiado por alguns, simplesmente por ser quem você é, por defender o que acredita. E isso é libertador. Quando você integra a sombra do desprezo, a aceitação de ser desprezado, a crítica perde seu poder. Você para de se contorcer para se encaixar em moldes que não são seus. Abraçar sua singularidade, mesmo que isso signifique se destacar e ser alvo, é o caminho para a sua plenitude. A busca pela aprovação é uma tentativa de diluir sua essência para caber. A individuação é a coragem de ser quem você nasceu para ser, em toda a sua complexidade, sem pedir desculpas. É aqui que você encontra a sua verdadeira identidade. Os estoicos nos dão a ferramenta mais poderosa contra a busca por aprovação, o círculo de controle asterisco. O que está sob seu controle? Seus pensamentos, suas ações, suas reações. O que não está sob seu controle? A opinião dos outros, o clima, o passado, o futuro. Quando você internaliza isso, percebe que a aprovação alheia é, por definição, externa. Não há como controlá-la. E, se não pode controlá-la, por que gastar um segundo de sua preciosa energia com ela? Marco Aurélio nos exortou a focar no que é nosso, e o que é nosso são nossas escolhas, nossa virtude. Desapegar-se do que não é seu é o caminho para a tranquilidade. Pratique a indiferença seletiva. Escolha o que entra em sua fortaleza mental. Ignore o ruído. Fortaleça seu muro interior, e as flechas da desaprovação passarão sem te atingir. Isso não é ser egoísta, é ser estratégico e sábio. É a verdadeira liberdade. Nietzsche nos desafia a ir além das morais herdadas, a criar nossos próprios valores . A busca por aprovação é, em essência, uma conformidade com os valores de outras pessoas, uma negação da sua própria capacidade de criar. O homem que se liberta da aprovação é o homem que se torna um legislador para si mesmo. Ele não pergunta o que os outros pensariam, mas o que eu, em minha mais alta forma, faria. Isso exige autoconhecimento brutal, coragem para ir contra a corrente e a vontade de assumir a responsabilidade total por suas escolhas. Não dependa de um manual externo de conduta. Escreva o seu próprio. Você é o escultor da sua alma, o arquiteto do seu caráter. Não permita que as mãos de terceiros o moldem. Forge seus próprios ideais, sua própria ética, seu próprio propósito. Só então você se tornará um indivíduo irredutível, uma força da natureza que não pode ser comprada, intimidada ou desviada pela opinião alheia. Essa é a essência da vontade de potência. Como aplicar tudo isso na prática? Silêncio, foco e ação deliberada . Primeiro, pratique o silêncio . Aprenda a calar-se, a observar, a ouvir. Resista à compulsão de preencher o vazio com palavras. No silêncio, você encontra sua voz interior e desliga o ruído externo. Segundo, cultive o foco inabalável em seus objetivos. Redirecione a energia que você gastava buscando aprovação para o que realmente importa, seu crescimento, seus projetos, sua disciplina. Bloqueie as distrações, incluindo a necessidade de validação. Terceiro, execute a ação deliberada . Suas ações devem ser guiadas por seus princípios e objetivos, não pela expectativa de aplausos. Faça o que precisa ser feito, com virtude, independentemente do que os outros pensem.
A indisponibilidade estratégica é uma forma de ação. Você escolhe não estar sempre presente, não ser sempre agradável, para preservar seu tempo e seu poder. Em um mundo que grita por atenção, a contenção é a maior demonstração de força. Torne-se um enigma. Seja raro. Seja forte. Ao destruir a necessidade de aprovação, você não se torna um misantropo, mas um homem livre. Um homem que opera a partir de uma base de autorrespeito inabalável, não de carência. Sua reputação será construída sobre a rocha da sua integridade e da sua força interna, e não sobre o pântano da opinião volúvel. Você será temido e respeitado, não por sua capacidade de manipular, mas por sua autonomia inquestionável. Você será um Maquiavel que governa a si mesmo, um Jung que integrou sua sombra, um Nietzsche que criou seus próprios valores e um estoico que controla sua mente. Esta é a coroação da sua autonomia, o auge do domínio sobre si mesmo. Este é o caminho para o poder verdadeiro, um poder que ninguém pode tirar de você. Ele reside dentro, e é forjado na solidão do seu propósito. Não busque aplausos. Busque a si mesmo. E quando você se encontrar, o mundo se curvará à sua autenticidade. Seja a sua própria medida. Seja inquebrável. Seja você.